Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Bom, sigilos foram assuntos de campanha, né? Muito comentados aí durante a campanha eleitoral, sigilos impostos em relação ao governo Bolsonaro, né, durante o ato do ex-presidente, e agora a CGU revisando mais de 200 processos. Não é? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Débora. E a todo mundo que está ouvindo a Band News TV nessa tarde. E como você mencionou, né, Diego, um tema que foi muito presente na campanha e que, de alguma maneira, marca essa agenda desse início do governo Lula, né? De alguma maneira, esse início do governo é um governo que vai olhar para o retrovisor ainda, né? Fazer um desmanche, uma reconstrução de uma série de políticas implementadas pela administração Bolsonaro, e a dimensão do sigilo talvez seja aquela que potencialmente vai trazer mais desgaste, né? Isso foi muito presente nas críticas ao governo, isso provavelmente vai ampliar o número de críticas ao governo anterior, e de alguma maneira isso serve para tentar proteger o mandato, né? O presidente Lula, por meio aí desse distanciamento em relação ao governo anterior, pode construir e consolidar seu capital político. Agora, a questão do ponto de vista do instrumento do sigilo, né, é verificar se esse processo não vai ferir, eventualmente, alguma das legalidades. Você precisa ter muito cuidado, ser muito cauteloso nesse processo. De todo modo, ele parece que vai ganhar corpo aí nos próximos meses, a partir dessas decisões do governo. Dos 234 casos, a maioria, 111, são referentes à segurança nacional. Tem outros pontos aí, né, ligados, por exemplo, à segurança do presidente e seus familiares, informações pessoais, atividades de inteligência e outros temas, mas acredito que a questão da segurança nacional é o principal foco neste momento, não? Esse é um ponto super importante, né? O sigilo quase sempre está tratando dessas questões que, se vierem a público, eventualmente gerariam problemas graves, né, do ponto de vista do Estado brasileiro, e a questão de segurança nacional é sempre um item importante. O problema maior é fazer a separação do joio e do trigo. Não é trivial, né? Você pode ter um conteúdo que está meio fora do lugar, dentro de um decreto ou de uma ação que passou, né, por uma ordem de sigilo. Então, esse processo é que não me parece ser fácil de ser feito, mas, novamente, né, isso, em função do debate eleitoral, ele virou uma questão do debate cotidiano, né? Todo mundo se posicionando sobre sigilo, enfim, isso se aproximou o eleitor, o que provavelmente significa que vai ter um impacto ainda maior para essa agenda aí de eventualmente derrubar sigilos de alguns documentos. Pois é, Rafael, quero aproveitar a sua participação, trazer outros assuntos também aí da semana, né, na política. Por exemplo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele falou ontem, né, no depoimento, que usou uma metáfora sobre a minuta golpista. Deu entrevista ao jornal o Globo, né, antes de ser aí intimado a prestar depoimento, falando que todo mundo tinha uma minuta golpista em casa como aquela, tentando minimizar, não é, o fato do documento que foi encontrado na casa do ex-ministro de Bolsonaro e no ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e acabou sendo convocado para prestar informações. Acabou se complicando, na verdade, o presidente do PL, Rafael. É verdade, Diego. Essa manifestação ela ocorreu naquele contexto em que o presidente do PL tentava minimizar a participação do presidente Bolsonaro e o impacto daquele documento encontrado na casa, do Anderson Torres, com a minuta de uma estratégia para barrar a posse do Lula a partir da desconstrução do resultado eleitoral. Ele usa essa expressão, né, de que todo mundo tinha, ou seja, para tirar a potencial participação individual do ex-presidente, mas aí, se é alguma coisa tão comum, significa que esse plano, essa agenda abarcou uma série de atores, ou seja, tem aí ainda um desdobramento político bem relevante do processo de transição eleitoral. Então, eu acho que o ponto de partida
a gente não perder de vista que, independente da participação de cada um desses atores, o que houve foi uma tentativa que saiu do papel, muito embora não exitosa, mas de evitar a transição eleitoral. E com isso é um claro episódio, manifestação de crise democrática, que é mais um elemento aí para dificultar a gestão da base aliada do presidente Lula nesse início de mandato, que, enfim, parece que muito mais tempo do que realmente passou, né? Mas isso em função da gravidade de todos esses acontecimentos. Parece que foram 30 dias, né, ou 31 dias, aí, um mês só arrumando a casa, né, tentando trazer uma certa ordem para, de fato, começar a governar. E ainda de olho nesses ataques criminosos do dia 8 de janeiro, hoje a polícia deflagrou mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, né, e a Polícia Federal prendeu o Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Mário Furacão. Ele foi aquela pessoa que se filmou, né, acabou gravando um vídeo durante os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro. Queria te ouvir em relação a essa operação que ainda investiga esses atos criminosos e ainda tem mandados de prisão, de busca e apreensão, né, Rafael? É isso, né, Débora? Significa aí que a gente deve ter um debate político ainda muito marcado por essas investigações. Devemos ter novas operações da Polícia Federal e depois, eventualmente, a transformação de inquéritos em denúncias e, posteriormente, o pronunciamento da Justiça em relação ao comportamento e à participação individual dos nomes, né, das pessoas que estiveram materializando essa tentativa de ruptura democrática, né? Você mencionou aí o período de dias desse novo governo, né, Débora, mas em alguma medida a situação é tão particular nesse contexto que o governo começou mesmo antes de formalmente ter assumido, né? Vale lembrar a discussão da PEC da transição, enfim, a tentativa do governo criar um espaço para gasto maior. E por que eu faço essa lembrança? Porque, de alguma medida, quanto maior for o impacto e o espaço e os desdobramentos desse problema, que eu vou chamar aqui de político institucional, maior a tendência que o governo cometa, eventualmente, erros em outras áreas, né? Vai afetando cada vez mais a parte que o governo tem que realmente governar. Acho que são dois problemas distintos. Uma é uma questão de Estado, né? Como recuperar o jogo democrático e fazer a punição daqueles que atentaram contra a democracia brasileira. Então, isso a gente pode chamar de um problema de Estado. A outra é a agenda de governo mesmo, né? Como é que vai ser 2023? Que tipo de projeto o governo vai enviar para ser apreciado? E tem esses dois grupos de assuntos se conversam, né? Por isso que a gente ainda é muito conservador no sentido de que dificilmente a gente vai ter um quadro no curto prazo com alguma estabilidade política, né? É uma conjuntura ainda muito desafiadora pensando na política brasileira. Pois é complexa, né? É desafiador mesmo para todos os mecanismos, né? Tanto aqueles que operam a política, como aqueles que fazem ali o contrapeso para manter a nossa democracia em pleno funcionamento. Um deles é o setor judiciário, o poder judiciário, né, Rafael, Débora? E o ministro Alexandre de Moraes detalhou a conversa que ele teve com o senador Marcos Duval, outro nome que ganhou mais notoriedade essa semana, diante daquelas denúncias que foram feitas, depois alguns recuos, não é? Uma história ainda muito mal contada, e o ministro disse que tudo está sendo investigado e classificou a tentativa de golpe como uma operação Tabajara. Ele participou por vídeo de um evento que foi realizado hoje e segue ainda amanhã também em Lisboa. Vamos ver. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa, o que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado, e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar
e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador, a Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe, sejam os executores, e nós temos hoje em torno de 950 pessoas que permanecem presas, inclusive a pedido da Polícia Federal, com parecer da Procuradoria-Geral da República, mais de 560 pessoas foram soltas com medidas cautelares, que devem ser cumpridas. Nós temos já apurações adiantadíssimas em relação aos financiadores, aos grandes financiadores e também às autoridades públicas que de forma covarde, dolosamente, ou se omitiram ou foram coniventes com a tentativa de golpe. Bom, de volta aqui com o Rafael Cortes, fala do ministro Alexandre de Moraes de hoje mais cedo, Rafael. Bom, esse assunto, como eu disse há pouco, ainda está muito mal explicado, mas ele corrobora a versão do senador Duval e fala sobre uma operação Tabajara, ironiza ali ao falar sobre o que seria uma tentativa frustrada de golpe. É isso, né, Diego? Assim, o fato concreto, né, o ponto de partida, né? Houve uma eleição no Brasil em 2022 e houve ações de agentes de diversas naturezas, alguns com mandatos, outros não, gente da sociedade civil, outros representantes, enfim, que trabalharam para que não ocorresse a transição a partir da derrota do então presidente. Acho que esse é o dado que tem que servir ali como ponto de partida para quem quer analisar o atual cenário da política brasileira. O que a gente agora vai cada vez mais entendendo, né? Primeiro quem foram os atores relevantes que tentaram participar e participaram desse processo, e mais do que isso, né? A implicação dessa agenda para o futuro, né? Para a gente ter um pouco de ideia de o quanto tempo a gente vai ter para fazer essa reorganização da casa, para que, novamente, a gente consiga se concentrar nas discussões dos problemas de política pública mesmo, que geram desenvolvimento, que geram crescimento, enfim. Então, agora, a gente está um pouco nesse estágio de tentando entender o que aconteceu, aparentemente, a partir das diversas versões dadas pelo senador, se especula que isso seria uma tentativa de gerar ali algum barulho para, eventualmente, criar uma CPI no Senado e, a partir disso, dificultar a vida do governo, mas, ao fim e ao cabo, a gente está vendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, de forma bastante direta, afirmando a existência de um golpe. Acho que isso é bastante tradutor do momento, e agora vamos ver o processo de investigação dos órgãos de Estado para se começar uma apuração mais concreta do papel individual de cada um. A repercussão política está dada, não é por um acaso. Nós estamos conversando aqui nessa tarde sobre esse tema e provavelmente teremos outros encontros aí no breve futuro. É isso. Rafael, obrigada pela atenção aqui com o Band News TV. Uma boa tarde, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Até mais. Eu que agradeço, Débora, Diego, e deixo aí um alô para quem está ouvindo a Band News TV nessa tarde.